Bom, pessoal, bom dia, tá? Agora eu vou gravar uma aula para vocês também aí e também aqui explicar para os meus alunos sobre as grandezas inversamente proporcionais. Eu tinha explicado sobre as grandezas diretamente proporcionais. O que é que eu tinha explicado nos vídeos anteriores? Presta atenção aqui, ó. Uma grandeza diretamente proporcional ou uma relação quer dizer o quê? Quando uma grandeza sobe, a outra sobe também, tudo bem? Enquanto a outra desce também, tudo bem? Ou seja, enquanto uma aumenta, a outra aumenta. Enquanto a outra diminui, ela também diminui. Já para grandezas inversamente proporcionais, o próprio nome já diz, inverso, né? Então, ou seja, enquanto uma sobe, a outra desce, a outra diminui. Enquanto uma sobe, a outra diminui, proporcionalmente. Tudo bem? E quando uma diminui, a outra aumenta. Tudo bem? Basicamente seria isso. Porém, olha só, eu vou explicar um pouco mais detalhado para vocês, de acordo com os textos que eu coloquei aqui. Lembrando, tirei toda essa minha aula do livro Matemática Comercial e Financeira, tá? Para vocês da FDD de Eduardo Parente e Roberto Caribé. E também da minha amada e diva, professora Cileda Queiroz, junto com a diva Valério, mas na verdade quem é diva é a Cileda. Este livro aqui, ó, que chama Estatística para Educação Profissional e Tecnológica, tá? Ainda vou voltar a fazer curso com essa minha professora lá na PUC, tá bom? Tá bom? Eu fiz PUC, fiz mestrado em Educação Matemática e peguei esse livro lá com a professora que faz os seus estudos, que faz as suas pesquisas em estatística. Então nada mais, nada menos, né, do que, deixa eu só aumentar aqui o volume. Bom, tá no máximo, tá? Enfim, então eu peguei desses dois livros, tá? Peguei o complemento deste livro aqui para poder explicar para vocês as relações diretamente e inversamente proporcionais, tá? Então ele fala aqui, ó, duas grandezas são ditas inversamente proporcionais quando o aumento do valor de uma leva ao que? A diminuição da outra. Foi o que eu falei. Tudo bem, gente? Presta atenção que isso vai ficar na lousa para vocês cooperarem. São duas aulas. Se duas grandezas são presta atenção, inversamente proporcionais, a razão, ou seja, quando eu fizer a divisão, fizer lá a minha fração, né? Também pode ser uma razão, também pode ser uma fração, tá? Entre dois valores de uma grandeza é igual ao que? Ao inverso da razão entre os valores correspondentes a eles na outra. Olha um exemplo. As grandezas número de horas e número de trabalhadores. Por que o professor está grifando aqui, ó? Porque essas são as grandezas que eu vou relacionar inversamente, relacionadas à colheita de um quê? De um lote de laranja. Deixa eu pegar aqui o notebook, tá certo? E colocar aqui. Ok, então, gente, ó, aqui, ó, a situação é essa. Começa escrito ali, ó, que as grandezas, número de horas e número de trabalhadores relacionadas à colheita de um lote de laranjas são grandezas inversamente proporcionais. Como assim? Considere que se eu tiver um trabalhador nessa colheita, olha aqui, gente, olha para mim. Um trabalhador, presta atenção, todo mundo. Um trabalhador vai demorar 12 horas para recolher. Tudo bem? Todas as laranjas. Tudo bem? Se eu contratar 2, diminui o tempo de horas gastas, não diminui? Seriam então 6 horas, concordam comigo? Aumento para 3, diminui para 4. Aumento para 4, diminui para 3. Então, ou seja, quanto mais trabalhadores eu contratar, menor vai ser o quê? O tempo gasto. Tudo bem, gente? Entendeu? Entenderam a diferença? Quanto mais trabalhadores, menor é o meu tempo.
gasto, tudo bem? Isso vale, por exemplo, também quando vocês forem arrumar a casa da mãe de vocês, não é verdade? Uma pessoa vai demorar, sei lá, 1 hora, não é verdade? Agora, se for você e seu irmão arrumar a casa, pode ser que demore menos, pode ser que demore meia hora, tá certo? E se for você e seu irmão e o mais novo ainda, tá certo que às vezes quando é o mais novo, ele não faz muita coisa, né? Não é verdade? Mas seria também um exemplo que vocês poderiam pensar no dia a dia, tá certo? Um outro exemplo, aí então vamos voltar para esse exemplo aqui. Então eu disse que é para considerar normalmente um lote é colhido por um trabalhador em 12 horas, então cada lote que ele falou aqui, certo? Das laranjas, um trabalhador colhe em 12 horas, 2 vai colher em 6 horas, 3 em 4, 4 em 3, tudo bem? Beleza? Enquanto um aumenta, o outro diminui. Deixa no chão, presta atenção, depois pega a caneta. Observe que o aumento do número de trabalhadores corresponde a uma diminuição proporcional do número de horas gastas e que meio, certo? Vai equivaler a 1 sobre 12, 6, 12 por 6, tudo bem? Então, como assim, professor? Meio vai ser o inverso de 12 por 6, tudo bem? Que daí, se a gente fizer a divisão de 1 por 12 por 6, certo? Seria um número inteiro por uma fração, inverto, certo? A minha fração, fica 1 que multiplica o quê? 6 por 12, 1 vezes qualquer coisa, ou vezes qualquer número é ele mesmo, tudo bem? Então 6 por 12, 1/3, tudo bem? Que vai ser igual a 1 sobre 12 quartos, 12 sobre 4, tá certo? Que é 1/3 vai ser igual a quem? Ao inverso de 12 quartos, tudo bem? Que é igual a 4 sobre 12 e assim sucessivamente, ó, tudo bem? Beleza? Como assim, ó? Peguei o número de trabalhadores, ó, 1 por 2, ele vai ser o inverso, ó. Se eu pegar 1 e 2 trabalhadores, 1 por 2, tudo bem? Ele vai ser o inverso de quem? De 12 por 6. Tudo bem? Porque, ó, aqui não está aumentando e aqui está, então, diminuindo. Tudo bem? Beleza? Vai ser o inverso, ó. Inverso de 12 por 6, tá certo? Aqui é a mesma coisa, 1/3. 1/3 igual a 12 ao inverso de 12 sobre 4. Meio é igual ao inverso de 12 sobre 6. Tudo bem, gente? Entenderam a diferença? Então aqui, ó, enquanto eu aumento, aqui eu diminuo, tá certo? E assim sucessivamente, ó. Se eu fizer 1 por 3, vai ser igual ao inverso de 12 por 4. Se eu fizer 4 por 12 também, que é igual a 4 sobre 12, perdão, 1/3, certo? Ó, 1 sobre 3 vai ser igual ao inverso de 12 por 4, que é 4 dozeavos aqui. Tudo bem, gente? Entenderam? Entenderam a diferença? Que aqui vai ser o inverso, tá certo? Aí, agora eu peguei um exemplo, gente, deste livro aqui, ó, da minha professora Cileda, querida professora Cileda, da página 11, tá? Que ela falou o seguinte, ó, olha este exemplo aqui, que vai envolver o que, gente? Presta bem atenção. Este exemplo vai envolver tantas relações, as grandezas proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. Vai envolver as duas. Uma situação que vocês podem encontrar no dia a dia, se um dia vocês trabalharem com eventos, tudo bem? Então, ó, suponha que se quer oferecer o quê? Uma recepção para um grupo de investidores. Então, ou seja, eu vou organizar uma recepção de um grupo de investidores. Eu quero que eles invistam, sei lá, vou organizar um buffet, vai, tudo bem? Para eles, tá certo? Tudo bem? Eu sou responsável, vocês são responsáveis, tá? De um determinado empreendimento, tudo bem? Imaginamos sempre o consumo de cada participante, tudo bem?
Vocês concordam comigo? Então vamos imaginar o consumo de cada participante para o cálculo que será consumido. Tá certo? Então como assim, professor? Ó, deixa eu colocar aqui o meu notebook. Então o que você tem que imaginar primeiro? Imaginar o consumo de cada participante para quê? Para você calcular o que será consumido no total. Tudo bem? Então, quanto mais participantes, o que você tem que fazer com a comida? Hein, gente? Aumentar. Então, uma relação o quê? Uma relação o quê, gente? Se eu aumento o número de participantes, eu aumento o número de comida. Isso é uma relação o quê, gente? Diretamente proporcional. Obrigado, Fábio, por você estar participando na minha aula. Enquanto os demais continua o que eu disse na reunião. Não é verdade? Então, é simples, tá? Então, quanto maior o número, olha aqui, gente, maior o número de pessoas, maior a quantidade de comida. Quanto menor, menor a quantidade, tudo bem? Entenderam? Então, quanto mais pessoas se deseja convidar, maior será o consumo. Neste caso, temos uma relação entre grandezas, o que? Diretamente proporcionais, tudo bem? Por outro lado, olha aqui, ó, ele já vem destacando agora, né? Qual vai ser a relação inversamente proporcional? Por outro lado, quanto maior o número de pessoas na recepção, menor vai ser o que, gente? Será o espaço disponível no salão. Concordam comigo? Quanto mais pessoas, imagina esse salão aqui, que fosse esse salão, essa sala. Quanto mais pessoas eu colocar, menor vai ser o que? O meu espaço. Quanto mais pessoas, menor o meu espaço. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então, aqui, ó, espaço disponível a ser utilizado. O que será determinante para o planejamento da distribuição de mesas e cadeiras, tudo bem? Beleza? Então, assim, vai ser quanto mais pessoas tiver, menos cadeiras e mesas disponíveis eu vou ter. Tudo bem? Entenderam a diferença? Então, quanto mais pessoas, menos lugares vagos. Tudo bem? Beleza? Entenderam a diferença? Então, essa relação entre grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Em física, temos o que? O cálculo da densidade de corpos, que é densidade igual a massa sobre volume, onde D é a densidade, M é a massa de um corpo e V é o volume de um corpo. Como assim? Então, quanto maior o volume de um corpo, menor vai ser a densidade dele. Um exemplo disso tinha, se eu não me engano, no programa da Eliana, que mostrou isso daí, né? A física aplicada do dia a dia. Ele sabe o que ele fez? Olha que legal, façam esse experimento em casa, para vocês entenderem o que é densidade. Pegue uma melancia e coloque dentro de uma água. Ela vai flutuar ou ela vai afundar? Ó, ela não é meio oca por dentro, ela tem uma certa. Então ela não tem um volume maior do que seu peso. Então, ó, se o volume dela é maior, a densidade dela é menor. Se a densidade dela é menor, ela flutua na água. Então, se o objeto flutuar na água, e vocês podem imaginar qualquer coisa que flutua na água, tá certo? Se flutuar, porque a densidade dela tá maior. E se afundar? Aí a densidade dela tá menor, tudo bem? Beleza? É isso mesmo que vocês imaginaram, né? Também tem o que? Outro exemplo é o cálculo que da velocidade média. Lembra que eu mostrei para vocês a minha corrida? Lá, que vou fazer uma corridinha aqui, olha aqui, ó, professor, ó, tô aqui de frente, certo? Então, a minha velocidade média vai depender do que, ó? Do meu espaço percorrido pelo tempo. Então, a minha velocidade vai depender do que? Do meu espaço e o tempo que eu percorro, o tempo que eu ando. Então, olha só.
Delta S, gente, vocês vão aprender que isso aqui vai ser a variação do espaço, aqui, ó. Tá certo? Então, voltando para cá. Velocidade média vai ser o quê? A variação do seu espaço pelo tempo. Então, se eu aumento o meu tempo, aumentei o meu tempo. Tudo bem? O que vai acontecer com a minha velocidade? Diminuir. E se eu diminuir o meu tempo? Diminuir o meu tempo, aumenta a minha velocidade. Tudo bem, gente? Tranquilo? Entenderam a diferença? No mesmo espaço que eu percorrer, se eu diminuo o meu tempo, 1, 2, 3, 4, 5, conta aí agora. Certo? Tudo bem? Diminui o meu tempo, aumentei a minha velocidade. Certo? Tudo bem? Relação inversamente proporcional. O professor deu uma corrida aqui, só para mostrar. Tudo bem, gente? Tranquilo? Aí, tem uma tabela aqui também que ele fala sobre as grandezas que eu vou escrever aqui para vocês. Que ele fala assim, ó, grandezas diretamente proporcionais, aumentando uma delas, a outra também aumenta na mesma proporção. Diminuindo uma delas, a outra também diminui na mesma proporção. Grandezas inversamente proporcionais, aumentando uma delas, a outra diminui na mesma proporção. Diminuindo uma delas, a outra aumenta na mesma proporção. Entenderam a diferença? Entenderam, gente? Se vocês prestarem atenção, né? Que eu falei para não copiar, mas tá bom. É isso. Tá bom, gente? Agora eu vou gravar uma aula. Essa aula eu já gravei. Vou fazer uns exercícios para vocês aqui. Tá bom? Vou colocar essa tabela aqui. Depois eu coloco para vocês, meus alunos, tá bom? Lá no Google Classroom, esses textos aqui que eu resumi, tá bom? Coloco para vocês, acompanhem também junto com essa aula. Tá certo? Tudo bem, gente? Eu vou colocar dos dois livros. Tá certo? Os textos dos dois livros falando sobre relações inversamente proporcionais e relações proporcionais. Tudo bem, gente? Tranquilo? Agora vamos fazer alguns exercícios. Obrigado, gente. Essa é a aula por enquanto. Assistam também dos exercícios, tá?